Então me conta, o que você faria, meu amigo? Me fala seu nome, sobrenome, CPF. Me conta o que você faria e o futuro CRM, o que você faria diante de um paciente com uma pressão de 120 de diastólica e 190 de sistólica. Começaria a rezar, muito bem. Pode falar. Já faz um soro de 500, né? só para a realidade. Soro de 500 e oxigênio, né? Eu pensaria captopril. Captopril, sublingual, correto? Existe captopril sublingual? Não é uma via que deve ser feita oral. Depende, tá? E aqui a gente vai entrar nesses fatores aqui. Vai aparecer no plantão de vocês de 3 formas. Uma forma bastante grave, em que o tempo vai ser o inimigo de vocês. Uma outra forma de uma gravidade intermediária, mas que vai demandar uma ação rápida de vocês. E uma terceira forma que é uma casca de banana, que vocês podem se confundir quando estiver diante de um paciente hipertenso dessa forma, tá? Então a gente vai seguir aqui diagnóstico, prognóstico e tratamento dessa emergência clínica que eu vou falar, e dissecção aguda de aorta está dentro dela. E no diagnóstico eu quero trazer para vocês que a hipertensão arterial é uma doença com alta prevalência, então epidemiologicamente 3 a cada 10 pessoas têm hipertensão arterial. E cerca de 1 a 2% dos indivíduos com pressão arterial vai apresentar crise hipertensiva, que é um diagnóstico sindrômico que epidemiologicamente se manifesta nessa porcentagem aqui, nessa divisão, segundo esse gráfico de pizza, que na maioria das vezes é um edema agudo de pulmão hipertensivo. Lembrando que edema agudo de pulmão é o último grau de congestão da insuficiência cardíaca aguda descompensada, perfil B, correto? Uma outra porcentagem bastante significativa é a síndrome coronariana aguda, que a gente esboçou na primeira aula. Posteriormente, AVC isquêmico, AVE hemorrágico, que sigla que é essa aqui? Secção aguda de aorta e encefalopatia hipertensiva. Então, isso aqui é o formato de maior gravidade que as crises hipertensivas se apresentam no pronto-socorro, tá? Fatores de risco para uma crise hipertensiva. Os fatores de risco para uma crise hipertensiva são idade, tabagismo, sedentarismo, história prévia de hipertensão, obviamente, e diabetes mellitus, tá? Você sabe por que, só uma curiosidade, você sabe por que o diabetes mellitus chama diabetes mellitus? Não? O que tem em comum todo tipo de diabetes? Diabetes mellitus, diabetes insípidos, diabetes LADA. Existem vários tipos de diabetes, correto? O que todas elas têm em comum? Hiperglicemia? Verdadeiro ou falso? Diabetes insípidos não tem hiperglicemia. Pelo nome da palavra, o nome diabetes vem do grego, que significa sifão. Vocês sabem o que é sifão? Sifão é um aparelho em formato de S que leva a água de um lugar mais alto para um lugar mais baixo, correto? Então já dei uma dica excelente. O que todo tipo de diabetes tem em comum? Poliúria. Porque o indivíduo fica parecendo um sifão que está drenando água a todo momento. Então, poliúria é o sintoma mais comum de diabetes, né? Lembrar, na diabetes mellitus tem os 3 P's também. Quais são? Poliúria, polifagia, polidipsia, perda de peso também, né? E mellitus é porque tem sabor de mel, né? Tanto é que um indivíduo com diabetes mellitus, quando ele urina e porventura respinga urina na borda do vaso, você pode ver que pode juntar formiga por ter açúcar. Vamos lá. Quadro clínico, então, de uma crise hipertensiva, e depois eu vou desdobrar para chegar no tema que vocês querem.
é quando eu tenho a pressão arterial diastólica maior do que 120 e a presença de sintomas, tá? E esses sintomas é que vão definir se eu estou diante da emergência mais grave, dessa grande síndrome, se eu estou diante de uma emergência intermediária ou de uma casca de banana. Se esses sintomas denotam uma lesão de órgão-alvo agudo, é uma emergência hipertensiva. Se eu tenho a pressão arterial diastólica maior do que 120 e esses sintomas denotam uma lesão de órgão-alvo crônica, estou diante de uma urgência hipertensiva. É que eu concordaria com você que um captopril oral poderia resolver. E se eu estou diante de uma lesão de órgão-alvo, mas esses sintomas não denotam nem uma lesão de órgão-alvo agudo, nem uma lesão de órgão-alvo crônico, estou diante de uma pseudocrise hipertensiva. Então, quais são os órgãos-alvo que podem ser afetados por uma pressão arterial descontrolada e que pode causar um risco à vida? Cérebro, pulmão, aorta, coração, rim e, no caso da mulher, o útero, né? Por quê? No cérebro, eu posso manifestar como um acidente vascular encefálico, isquêmico ou hemorrágico e uma encefalopatia hipertensiva. No pulmão, eu vou ter o edema agudo de pulmão. Na dissecção de aorta, isso vai acontecer na aorta, né? No coração, síndrome coronária aguda. Do rim, injúria renal aguda. E na gravidez, a eclâmpsia. Então, são 7 as emergências hipertensivas que eu tenho que ficar muito de olho, que é quando eu tenho a pressão arterial diastólica maior que 120 e os sintomas que denotam lesão de órgão-alvo agudo. E eu vou procurar esses sintomas aqui, dessas doenças, tá? Quais são os exames complementares, então, que eu peço quando estou diante de um paciente que está hipertenso, nesses níveis, uma sistólica acima de 180, uma diastólica acima de 120, e eu quero afastar primeiro o que é mais grave, né? No ambiente de emergência, de pronto-socorro, eu quero sempre afastar primeiro o que mata mais rápido. Então, eu vou procurar como se fosse um caçador, um detetive, essas 7 emergências clínicas. E eu consigo ter informação sobre elas diante desses exames complementares. Radiografia de tórax. Poxa, consigo ver sinais de dissecção, consigo ver, o que mais? Edema agudo. O que vai ter no raio-x de tórax no edema agudo? Velamento. Vou ter velamento do seio claustrofênico, por ter um derrame pleural, né? Vou ter uma cardiomegalia, vou ter sinais de cefalização da trama, então vários sinais de congestão. Eletrocardiograma, eu posso ver, por exemplo, síndrome coronária aguda, né? Sinais de isquemia. Gasometria arterial, e aqui a gasometria arterial turbinada, que seria aquela que teria, por exemplo, eletrólitos, teria também lactato. No caso de uma injúria renal aguda, eu posso ter acidose metabólica com hipercalemia associada, correto? TC de crânio e fundo de olho, para quê? Para identificar as síndromes cerebrovasculares, AVE isquêmico hemorrágico, ou encefalopatia hipertensiva, que é a TC, pode vir normal, mas eu vou ver retinopatia hipertensiva, graus 3 e 4. Anjo TC de tórax, e aqui eu coloquei um asterisco, porque existe uma regra, né, que é do triplo descarte. Já ouviram falar nisso? A anjo TC de tórax é um exame excelente se eu infundir contraste nos vasos mediastinos para fazer um triplo descarte. Qual que é esse triplo descarte? Eu vou descartar infarto, porque eu vou ter contraste na coronária, eu posso ver se tem falha de enchimento ou não, se tem trombo lá. Posso descartar TEP, colocando contraste na artéria pulmonar e ver se tem falha de enchimento. E posso descartar dissecção aguda de aorta. Então, dor no peito e ou dispneia, que são sintomas bem comuns para essas 3 emergências clínicas, que às vezes é difícil, a anjo-TC de vaso mediastino já faz esse triplo descarte, já descarta 3 em 1 exame, né? É como é que é aquela... Um coelho, como é que é? Isso, exatamente.
Função renal e AS também para eu avaliar função renal diante de uma injúria renal aguda, tá? Então, o prognóstico. Quem que é mais grave do que quem quando alguém está com uma pressão desse diâmetro, né? Dessa dimensão? Emergência hipertensiva é mais grave do que uma urgência hipertensiva, que é mais grave do que uma pseudocrise, obviamente, tá? Qual que é o tratamento? Bem, se o paciente está numa crise hipertensiva, eu vou fazer um vasodilatador e resolver a causa de base, tá? Vou fazer um vasodilatador e resolver a causa de base. Se for uma emergência hipertensiva, o vasodilatador deve ser endovenoso. Se for uma urgência hipertensiva, o vasodilatador pode ser oral. Perfeito? E se for uma pseudocrise, eu vou resolver a causa de base. Então, se eu tenho uma emergência hipertensiva por conta de uma síndrome coronariana aguda, o que eu vou fazer? Tratar a causa de base, todo o script de síndrome coronariana aguda, mas vou também iniciar um vasodilatador endovenoso. Perfeito? Qualquer uma das 7 emergências clínicas que eu falei que cursam com hipertensão, eu vou tratar a causa de base, fazer o tratamento específico, mas vou também iniciar um vasodilatador endovenoso. Por exemplo, um é o Tridil, que é um nitrato, e o outro é o Nipride, que é um nitroprussiato de sódio, tá? São vasodilatadores potentes. Me dá um exemplo de um vasodilatador oral. Captopril, atencina, enalapril, losartana, todos são vasodilatadores por serem antihipertensivos, tá? Se resolver, e uma pseudocrise é quando eu tenho um paciente, o paciente pode chegar com a pressão arterial de 190. E aí, para ser uma crise hipertensiva, eu tenho que ter sintomas. Aí você vê, poxa, ele está com algum sintoma que denota lesão de órgão-alvo agudo, que são as 7 doenças? Não tem. Ele tem alguma lesão de órgão-alvo crônica, ou seja, algo que aquela pressão dele descontrolada já tem nefropatia hipertensiva, já tem retinopatia hipertensiva? Não tem. Mas ele está com dor de cabeça, por exemplo. Então, a gente costuma fazer muito essa relação de causa e consequência, mas no caso da pseudocrise, o que é? A dor de cabeça levando ao aumento de pressão. Não o contrário. E muitas das vezes, tratando a cefaleia, a dor de cabeça, eu tenho a diminuição da pressão. Por isso que na pseudocrise, eu vou dar antihipertensivo? Não, né? Qual é o tratamento? Resolver a causa de base. Então, é tratar a dor, é tratar a ansiedade, mas não precisa mexer na pressão. Eu vou ter um diagnóstico de hipertensão descontrolada, que eu vou tratar e otimizar antihipertensivo ambulatorialmente. No pronto-socorro, você só faz vasodilatador se tiver diante de uma emergência hipertensiva, e aí é vasodilatador endovenoso, ou urgência hipertensiva, que é vasodilatador oral. Sua meta na emergência hipertensiva é reduzir a PAM 25% na primeira hora. E se for uma urgência, é reduzir 25% em um dia, tá? Então, não tem tanta urgência assim. Bem, edema agudo, rapidamente. Eu tenho edema agudo cardiogênico e não cardiogênico. Qual que é mais comum? Cardiogênico. Sendo mais comum, o último grau de congestão de insuficiência cardíaca aguda descompensada, perfil B. Quadro clínico, taquidispneia com secreção bolhosa, uma coloração rosa e estertor crepitante, taquicardia também e hipertensão. Seu alvo pressórico são aqueles. Por se tratar de emergência hipertensiva, eu tenho que iniciar vasodilatador oral ou endovenoso? Qual? O Tridil ou o Nipride. Vocês querem um refinamento maior? O que é uma causa não incomum de edema agudo de pulmão cardiogênico? Um infarto. Infarto, descompensando uma IC, por exemplo. Infarto. O que eu tenho que fazer no infarto? Qual que é a droga vasodilatadora que eu escolho? O Tridil ou o Nipride? Lembrando que o Tridil é um vasodilatador venoso e o Nipride é um vasodilatador arterial. Um potente vasodilatador arterial, o Nipride. E o Tridil tem uma ação mais venosa.
eu vou escolher o tridil. Por quê? Porque pelo fato do niprid ser um vasodilatador arterial, ele tem um efeito teórico de roubo de fluxo coronariano. Um paciente infartado, isso não parece uma boa ideia, né? Então o niprid estaria contraindicado numa emergência hipertensiva de síndrome coronariana aguda ou edema agudo de pulmão por síndrome coronariana aguda, por infarto. Beleza? Então aqui eu escolho, a princípio, o tridil, tá? Para qual alvo? Reduzir a PAM em 25% na primeira hora. Qual que é a fórmula da PAM? Vocês sabem, né? PAM é igual a pressão arterial sistólica mais 2 vezes a pressão arterial diastólica dividido por 3. E a fórmula da pressão arterial como um todo é débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Eu dou um antihipertensivo, obviamente, para reduzir a resistência vascular periférica, para o vaso ficar mais vasodilatado e diminuir a PA. E meu alvo é diminuir a pressão arterial média em 25% na primeira hora. Tá? Então veja que não é tão agressivo assim, correto? É 25% na primeira hora. Faz as contas de quanto seria para aquele paciente que chegou com 190 por 120. Para vocês terem essa noção. Por que não é tão agressivo? Para você não fazer uma regulação muito abrupta na maioria das doenças em que isso pode não ser tão benéfico. Mas existe um grupo de doenças que aqui eu não quero saber. Eu vou controlar mais rápido do que isso. Ó, então edema agudo de pulmão, a fisiopatologia do edema agudo de pulmão cardiogênico é quando eu tenho um aumento de pressão retrógrada de câmaras esquerdas que inundam o alvéolo, né? O não cardiogênico, mais comum é por motivo infeccioso, e eu vou inundar o alvéolo não agora por aumento de pressão retrógrada de câmaras esquerdas, mas sim por vasodilatação e aumento da permeabilidade capilar em status infeccioso. Aqui como que é a radiografia de tórax, o edema agudo, né? Velamento do seio cossofrênico, cardiomegalia, cefalização da trama, tratamento de edema agudo, suporte ventilatório com VNI, porque reduz pré e pós-carga, evita intubação, diurético, vasodilatador, morfina eu coloquei um asterisco aqui porque a morfina foi muito demonizada no edema agudo, tá? Alguns estudos mostraram que ela aumentaria a mortalidade por redução de drive respiratório, porém, em alguns pacientes pode ser individualizado e pode ser um tratamento feito com cautela, desde que você saiba todos esses efeitos colaterais e saiba manejar bem a morfina. Porém, você consegue muito bem tirar o paciente desse quadro com VNI, vasodilatador e furosemida, tá? Mas se vocês verem sendo feito morfina, saibam por quê. Porque o paciente chega muito agitado, se afogando em ar ambiente, a morfina causa um certo grau de ansiólise. A morfina também é vasodilatador, então ajuda na pré-carga, na pós-carga também, desculpa, e melhora essa taquidispneia, essa ansiedade. Então, falando sobre o niprid, né? Aqui a indicação, emergências hipertensivas, qual que é a apresentação da droga, os efeitos colaterais, né? Como é que age, então age direto na musculatura arterial e tem como efeito adverso intoxicação por cianeto, por ser uma molécula rica em cianeto, pode causar acidose metabólica, hipoxemia e o efeito teórico aqui de roubo de fluxo coronariano, podendo então ser evitado na síndrome coronariana aguda. A dose que eu faço de livro é essa aqui, 0,3 a 10 microgramas por quilo por minuto. E eu diluo preferencialmente soro glicosado uma ampola e ligo a 5 ml hora para a maioria dos pacientes, tá? O tridil, por sua vez, é um vasodilatador mais venoso e tem um efeito muito interessante do tridil, que poucos médicos conhecem, que é o efeito de taquifilaxia. Vocês sabem o que é isso? É primo da anafilaxia, verdadeiro ou falso? Falso. Taquifilaxia é quando eu perco o efeito da droga depois de um período. Então, é muito comum, por exemplo, se eu trabalho em sala vermelha, você inicia tridil para um paciente que estava com emergência hipertensiva
passa o plantão, no outro dia você volta e ele está com a dose maior. Você fala, poxa, ele piorou? Não, é esperado que o Tridil ele perca a ação e você precisa de doses cada vez maiores para atingir o mesmo efeito por causa desse critério dele, né? Dessa característica que é a taquifilaxia. Qual que é a dose que eu uso? 5 a 20 microgramas. E a diluição, uma ampola também, 240 ml de soro glicosado. Iniciar assim que melhora. Hidralazina também pode ser feito. E nas urgências hipertensivas, quem quer que ganhar 0,3? Ninguém, né? Só nosso amigo ali. Cadê o amigo? Ninguém vai ter tempo para estudar. Vai chegar em uma pergunta. Você vai sair... Aí, meu amigo. Parabéns pela coragem. Salve de palmas. Vocês estão muito tímidos. É um convite ao estudo. E olha só, tanto que é simples. Você vai fazer uma prescrição de hidralazina para mim na próxima aula. Como que eu prescrevo a hidralazina? Quais são as características da hidralazina? Tá? Como que eu prescrevo? Nas urgências, então, eu falei que pode ser usado um vasodilatador via oral, porque eu não quero abaixar a pressão tão abrupta assim. Eu tenho até 24 horas para abaixar 25% da PAM. Posso usar o captopril, 25 a 50 via oral, não existe captopril sublingual, não existe essa apresentação. Clonidina, 0,1 a 0,2, que seria a tensina, perfeito? E meu alvo pressórico é esse aqui, 140 por 90, ou a basal do paciente em 24, 48 horas, tá? Isso aí tem alguma ordem? Tipo assim, se tiver cartão de clonidina, eu uso qual de preferência? Boa pergunta. É o que você tem à disposição e você pode até associar os dois. O que você normalmente faz? Se o paciente já usa um IECA e ele está com uso irregular, mas já usa o IECA, você vai usar o IECA, vai dar para ele e vai observar. Você pode associar um outro antihipertensivo. Só que o grande tchan aí é você ver se o paciente usa IECA ou BRA, porque se ele já usar BRA, você não poderia usar o IECA. Perfeito? Sim. Basicamente isso. Mas você pode inclusive associar os dois, tá? E é o que você tem no pronto-socorro. Já falei da hidralazina aqui, né, meu amigo? Então não vou passar aqui. Síndrome coronariana aguda, também a gente já falou na primeira aula, mas deve ser lembrado que o ECG deve ser feito em menos de 10 minutos. Diferenciar um infarto de uma angina instável, quem diferencia isso? É o eletro? É a troponina. Quadro clínico, lembrar de uma dor torácica, tipo A e tipo B, em quem tem fator de risco, já é diagnóstico de síndrome coronariana aguda. E lembrar dos equivalentes anginosos. Fala um exemplo de um equivalente anginoso. Espineia, me fala outro. Você falou de espineia? Falei de espineia. Eu ia falar isso. Eu sabia, é o que todo mundo lembra. Palpitação. Me fala outro. Náusea e vômito. Então lembrar desse equivalente anginoso, o que é isso? Que pode equivaler uma isquemia, uma dor no peito, principalmente em quem tem mais predisposição para isso, que são idosos, doentes renais crônicos, mulheres e diabéticos. Então, como que eu identifico o supra no eletrocardiograma? Como que eu faço o prognóstico de uma síndrome coronariana aguda segundo a escala de Kirip? Como que eu trombolizo uma síndrome coronariana aguda usando alteplase? Lembrar que a alteplase deve ser feito junto com um anticoagulante para ter um efeito sinérgico potencializador da trombólise, tá? AVE isquêmico, também um ganho rápido aqui, como é que eu faço o diagnóstico, lembrar da escala de Cincinnati, prognóstico, fazer o NAE de SS, TC de crânio para afastar sangramento. E aí meu alvo pressórico aqui é diferente. Se eu não for trombolizar, eu quero manter meu paciente com a pressão arterial menor do que 220 por 120. Se eu for trombolizar, eu tenho que manter menor do que 185 por 110, porque isso é uma contraindicação relativa, uma pressão maior do que 185 por 110. Por que relativa? Porque eu posso abaixar artificialmente por meio de vasodilatadores endovenosos. Por exemplo,
Unipride. Como prescrever Unipride? Uma ampola em 250 de soro glicosado. Iniciar assim que é melhor. Depois que eu trombolizei, eu vou manter entre 180 por 105 após trombose nas primeiras 24 horas. Então aqui um AVE isquêmico, né, mostrando um AVE isquêmico mais tardio, uma área de hipotensidade. E aqui um TC normal também pode ser um AVE isquêmico. Escala de NIH, como que eu prescrevo alteplase? AVE hemorrágico, meu alvo pressórico é de 140 por 180. Aqui hemorragia subaracnoide, aqui AVE isquêmico intraparenquimatoso. Como que é o prognóstico? Escala de Fisher, escala de Hunter. Vamos para a dissecção então, que é o que vocês têm também mais dúvida. Como que é o diagnóstico de uma dissecção aguda de aorta? Bem, eu vou suspeitar, quando eu tenho uma dor torácica, de início súbito, muito intensa, lancinante. Então iniciou rápido e foi de 0 a 10 muito rápido, tá? Parecendo uma facada, ou enrasgando. É assim que os pacientes reportam para vocês. E que pode irradiar para a região dorsal, tá? Então esse padrão ele é bem descrito na literatura. E uma dica, dor torácica vocês sabem que pode ser muita coisa, né? Pode ser inclusive infarto, que é um dos principais diagnósticos diferenciais. O comportamento do paciente, quando chega no pronto-socorro, pode ser diferente. Porque o paciente com dissecção, veja que é uma dor início súbito e lancinante. Ele vai chegar agitado, vai chegar desconfortável com aquilo sem entender. Doutor, o que eu tenho? Essa dor é forte demais. Está vindo para as costas, meu Deus do céu, o que é isso? Já o paciente com infarto, ele também vai sentir uma dor no peito, que pode ser forte, pode ser intensa, mas ele vai chegar preocupado. Muitas vezes ele vai chegar sabendo que é alguma coisa ruim, com medo de morrer. Vai chegar mais quietinho, com a mão no peito, com a preocupação mais intensa. Isso pode ser um insight importante, porque quem não lembra de dissecção não faz diagnóstico de dissecção. E aí existe um score para eu fazer esse diagnóstico mais bem feito, que é o score de risco para detecção de dissecção. Vou usar também como ferramenta o dedímero e a angio-TC. Lembra que a angio-TC pode ser feito esse triplo descarte, descartando sino coronária aguda, TEP e dissecção. E no eletrocardiograma pode vir uma casca de banana. Por quê? Na dissecção aguda de aorta pode ter supra em parede inferior em até 5% das vezes. Olha só, paciente com dor no peito. Você falou, vou fazer o script de dor no peito. Eletrocardiograma, em menos de 10 minutos. Vai lá, vem supra. Você fala, epa, se tem supra, é sino coronária aguda com supra. Aí você tromboliza, aí você está no sal. Por isso que conversar com o paciente, muito bem conversado em exame físico, dicotomiza a conduta e salva vidas. Por quê? Aqui o paciente vai ter esse padrão de dor e vai ter outros também que podem te ajudar, como assimetria de pulso, pressão divergente, déficit neurológico focal. Eu vou mostrar aqui alguns sintomas mais comuns, tá? Mas pode te confundir. Mortalidade, pessoal, altíssima, de 30% em 48 horas. E você tem que fazer uma classificação de Stanford que vai te ajudar na conduta do paciente, se é cirúrgico, se não é. Além de um alvo pressórico ser mais agressivo. Lembra que para a maioria das emergências clínicas, qual que é meu alvo? Abaixar 25% na primeira hora da PAM. Aqui eu quero normalizar em 30 minutos. Doutor, esse 30% que você falou está associado no subdiagnóstico? Também, com certeza, também está diagnosticado, está incluso nesse subdiagnóstico, né? Porque se eu não diagnostico, morre mais. Então, quais são os sintomas mais comuns? Bem, dor torácica é o mais comum. Veja que é uma dor torácica. Agora, uma dor em região dorsal, em segundo lugar, aqui pelos tipos, hipertensão, síncope, acontece com frequência. Déficit de pulso, déficit neurológico e um sopro de insuficiência aórtica também pode estar presente, tá? Principalmente no tipo A. Tira print aqui dessa tela, porque o que é uma dor de alto risco? É uma dor que está no tórax, no dorso ou abdominal e tem esse início súbito, muito intenso, com esse aspecto enfacado.
O que é um exame físico de alto risco? É quando eu tenho evidência de defeito de perfusão, ou seja, o pulso está reduzido de forma assimétrica muitas vezes, né? Porque a dissecção vai trazer essa assimetria. Diferença de pressão nos dois membros, déficit neurológico focal, um sopro diastólico, aórtico, hipotensão e choque. E uma condição de alto risco, Marfan, muito bem documentado, um aumento de risco de dissecção na presença da síndrome de Marfan, uma história familiar de doença da aorta, né, aneurisma de aorta, cirurgia na aorta. Então isso aqui você já vai classificar aí se tem baixa ou alta probabilidade. Por quê? Clínica, dor de alto risco, exame físico de alto risco ou condição de alto risco, qualquer um dos três, um desses três, já fica ali no limiar. Então, se tem 0 ou 1 de qualquer um desses parâmetros, é baixo risco. Se tem mais de um, já é alta probabilidade. E o que eu faço diante disso? Isso aqui foi retirado do up-to-date. Bem, se tem mais do que um, eu vou direto para angio-TC, que é meu exame de escolha, angio-TC de aorta. Se tem baixo risco por esse score, que eu vejo tipo de dor, exame físico e condição subjacente, eu faço dedímero, o mesmo do TEP, tá? Dedímero negativo, excluo, dedímero positivo, também faço angio-TC. Muito semelhante a TEP, não é? Aqui quais são os tipos, né, segundo o Stanford. Então, tipo A é quando eu tenho algo mais proximal na aorta ascendente, no arco aórtico, e o tipo B eu já pego a aorta descendente, tá? Tratamento, isso aqui é muito importante. São 4 etapas do tratamento da dissecção aguda de aorta. A primeira etapa é a dor. Tratar a dor. Mas eu tenho 30 minutos para diminuir a pressão. A primeira coisa para fazer a dor é, tanto que você tem que ser rápido em condutas em paralelo. No caso, tipo, o beta-bloqueador poderia tirar a dor também? O que você acha? Acho que sim. Vamos entrar nisso. É uma boa pergunta. Ó, primeiro, então, tirar a dor. Com morfina, porque essa é uma dor forte, opioide forte. Por que eu vou tratar a dor primeiro? Porque a dor vai fazer ele ficar cada vez mais hipertenso e mais taquicárdio. E meus pilares subsequentes é tratar a taquicardia e tratar a pressão. Então, primeiro eu tiro a dor. Segundo, beta-bloqueador. O beta-bloqueador vai fazer ele ter menos dor, sim, porque cada vez que ele bate mais rápido, tem mais chance de secar, a dissecção causa dor, então eu tenho que controlar a frequência primeiro. Depois que eu controlar a frequência, eu vou controlar a pressão. E olha que é uma frequência vigorosa, um controle vigoroso. A frequência cardíaca tem que estar em 60 e a pressão arterial sistólica em 100. Tem que ficar ali bem baixo do produto, tá? Por quê? Se eu controlar primeiro a pressão do que a frequência cardíaca, o que acontece? Exatamente, ó, vamos desmembrar essa fórmula aqui. Pressão arterial igual a débito cardíaco vezes resistência, correto? Qual que é a fórmula do débito cardíaco? Oi? Frequência cardíaca vezes volume sistólico. Então, se eu diminuir a pressão primeiro, qual que é a minha tendência natural para manter a pressão normal? Eu tenho uma regulação ali na hora de aumentar a frequência cardíaca. Então, primeiro eu abaixo a frequência cardíaca, depois eu abaixo a pressão. Perfeito? Por fim, cirurgia cardíaca. Como que eu controlo a frequência cardíaca? Aqui você vai fazer beta-bloqueador endovenoso, metoprolol. Metoprolol é a regra dos 5. Tá? Por quê? Metoprolol é 5 mg em 5 ml, fazer em 5 minutos. Fazer lento. Perfeito? Podemos fazer até 3 vezes. E o controle da PA, já que você quer o mais potente que tem, uma ação imediata, é o Niprid. E cirurgia cardíaca nos tipos A ou B. Quem quer mais 3 pontos? 0,3, né? Isso, o que é? Depende da pergunta. Mas aí tá fácil, hein? Ninguém quer, né? Então, vamos passar. Encefalopatia hipertensiva. É um tipo também de emergência hipertensiva,
E aí eu vou ter alteração neurológica, né? Um diagnóstico diferencial importante é com AVE, perfeito? Só que eu peço ATC, vem normal. Ou então padrão PRES. O que é isso? Padrão PRES é uma alteração na região occipital, que pode ser sugestivo. Oi? Rigidez na nuca não entraria. Não entendi. Rigidez na nuca não entraria. Não, em relação à encefalopatia hipertensiva não é muito comum não, tá? Mas eu vou ter confusão mental, cefaleia, e ATC pode vir normal, pode vir com aquele padrão PRES, que é alteração em região occipital, e é um diagnóstico de exclusão, tá? Mas eu tenho um alvo pressórico também de 25% na primeira hora. Eu vou suspeitar, principalmente fazendo fundo de olho, é mandatório fazer o fundo de olho, que houver retinopatia graus 3 e 4, ou seja, retinopatia hipertensiva graus 3 e 4, que é quando eu tenho uma hemorragia retiniana no grau 3, ou eu tenho exudato algodonoso no grau 4, papiledema, tá? Então, vou ver retinopatia hipertensiva. Esse aqui é o padrão PRES, não sei se dá para ver aqui, uma hipodensidade na região occipital. Perfeito? Injúria renal aguda, também a gente pode falar em outro momento, tá? E pré-eclâmpsia também é uma situação em que eu tenho que fazer um controle rápido, normalizar em 30 minutos. Então, quais são as emergências hipertensivas que eu tenho que normalizar a pressão em 30 minutos? Dissecção e eclâmpsia, tá? E o tratamento aqui também é parto, né? Perfeito. Essas são as mensagens principais diante de uma crise hipertensiva. Lembrar como foi o diagnóstico, das diferenças em emergência, urgência e pseudocrise. Lembrar que eu tenho que tratar a causa de base e fazer um vasodilatador, no caso de urgência e emergência. Em emergência, endovenoso, em urgência oral. E as questões da dissecção aguda de aorta. Lembrar, diagnóstico, padrão da dor, padrão do exame físico e condição de alto risco. Jogar no score de detecção de dissecção. Se for alto risco, angio-TC, que inclusive eu faço o triplo descarte. Se for baixo risco, dedímero. Dedímero positivo, angio-TC, dedímero negativo, exclui. E tratamento, controle da dor, controle da frequência, controle da PA e cirurgia, se necessário. Você é diferente. Se você chegou até o final do vídeo, é porque você tem uma chama acesa para aproveitar cada conhecimento disponível no mundo do paciente grave. E se você quer aprender mais sobre medicina de emergência e medicina intensiva, eu tenho um convite que te leva ao extraordinário, que é uma pós-graduação com dupla certificação. Medicina de emergência e medicina intensiva integradas em um único programa com uma carga horária prática robusta, a maior do mercado disparado. Se você quer saber desses benefícios dessa certificação para a sua vida, você já aplicar no seu próximo plantão? Clica aqui nesse link para conhecer mais sobre esse projeto. Conhecimento Liberta.